Bom, a paz do Senhor, irmãos. Neste momento, eu estou aqui agora, né, é, gravando esse, esse vídeo aqui, né? Espero que seja um vídeo pequeno, não seja um vídeo grande, mas é só umas informações que eu quero trazer aqui, né? Ainda na última postagem, eu postei aqui um vídeo sobre esse governo desse Temer, né? Derrubando alguns patrimônios da Assembleia de Deus lá em Brasília, né? E segundo, eles mesmos reclamando, né, os assembleianos reclamando que o governo nem para divulgar ou nem aceitar um diálogo chamou. Então, veja bem que o que nos dá a entender que o ecumenismo, a ecumenização entre governos maçons, entre governos satanistas, entre governos muçulmanos, entre esses governos que são contra o cristão, como nós vemos aí esse presidente que não é meu, né? Não é dos cristãos verdadeiros, mas é dos mercenários, dos caídos, né? Dos derrotados, porque eu não coloquei esse cara no poder, eu não votei nele, não voto nesses filhos das trevas, eu não jogo o meu voto, entendeu? Fora. E, na verdade, né? Eu não voto em ninguém. Não voto em ninguém, apesar que nós estamos aí num país, segundo, abre aspas, né? Laico, mas fecha aspas, dislike ao mesmo tempo, que não existe nada disso, eu não acredito. Agora, veja bem que esse homem aqui, ele é maçom, né? Esse tal desse José Wellington, segundo consta o site aqui dos nomes dos maçons, esse cara aqui é maçom, né? Também, esse também, esse também. Então, veja bem que são tudo farinha de um saco só, né? São tudo farinha de um saco só. Então, são maçons. Então, veja bem que é incrível, apesar que nós estamos vendo uma matéria de 18 de agosto de 2017, né? Um mês e pouquinho, mas eu queria só trazer, né, para você ver que ele uniu as forças a esse filho de Satã, né? Que na verdade esse cara aqui, que não é nosso presidente, não temos nenhum elogio para ele, né? A popularidade dele é totalmente baixa desse Brasil, desse político todo corrupto, né? Ninguém confia mais na política desse Brasil, ninguém acredita, né? E ninguém mais. Veja aí que ele votou contra a ONU, né? Votou na ONU contra Israel, votou na ONU contra o Brasil apoiar Israel. Ele votou também contra a família, né? A família conceituada no Brasil esses dias agora. Então esse cara é do contra. Ele na verdade, nem nunca, eu vou te falar uma coisa, nunca tive um desejo nem de conversar com esse miliante, porque para mim, né, um governo, um presidente que ele é investigado por corrupção, né? E ele compra as pessoas para chegar e não votar para destruir ele, é claro, é óbvio, né? E também os outros recebem milhões, deputados, senadores, para não votar a favor da investigação, são tudo corrupto, né? É por isso que eu ainda continuo dizendo que, querendo ou não, não sei o que acontece, mas nós não vamos estar aqui, mas seria bom mesmo o Exército tomar, né, o poder durante 90 dias para trocar essas politicaiadas todas, porque mesmo que nós somos cristãos, mas infelizmente é esses filhos de Satanás que aumentam as nossas luzes, é eles que aumentam a nossa água. Um absurdo que chegou minha água aqui, que eu fico pensando, meu Deus do céu, quase não gastamos. Eles roubam, eles fazem o rombo, né? Nos cofres públicos, e quem paga o pato somos nós inocentes. Então você vai comprar um arroz, o arroz está 20, 30 reais, uma carne que lá fora eles comem melhor da carne, que nossa carne melhor. Eles tiram o suco e levam para lá e deixam a gente com bagaço. Nós chega aí para comprar uma carne no mercado, nós paga 20, 30 reais num quilo, certo? Numa carne pior que tiver. Então, quer dizer, um gás, Deus me livre, lá fora um gás lá, 20 reais, aqui é 80, chega a 80 reais o gás. Quer dizer, aqui é um país do roubo, o país dos ladrão, o país que eles roubam para eles. Eles tiram da gente e dá para eles. Eu sou realmente, irmão, revoltado com esse país, porque o nosso país é um país abençoado por Deus, mas infelizmente Satanás, os demônios, tomou conta dele e está destruindo. Eles são os gafanhotos que está comendo todas as hortaliças, né, que existem nesse país. Agora vem
eu vejo essa matéria e não posso me calar. Veja que aqui nós temos um evangelista, né, que lá nos Estados Unidos, o evangelista é preso após pregar que gays vão para o inferno, né? Veja bem, a Bíblia diz, obviamente, que lá no céu não entram os efeminados. Então, veja bem, então, aqui, para não alongar a história para você, né? Para não alongar a história para você, aqui neste caso aqui, eu já li toda a história, diz que ele estava na praça pregando contra lá, ele já foi várias vezes preso, porque ele pregava a palavra de Deus, ele prega o nome de Jesus, ele não se vende, ele prega contra o pecado e ele prega para que as pessoas não vá para o inferno. Então, o negócio dele é ajudar as pessoas a não ir para o inferno. E por causa disso, né, os gays estão ofendidos, os islâmicos, né, estão ofendidos. Dessa vez aqui, ele foi preso por causa que também ele dizia, em meio debate, os pregadores disseram que Alá não existe, ou não existia, né? Então, ele foi preso, né, e que todos os islâmicos iriam queimar no inferno, está aqui. Então, veja bem, por causa dessas palavras, né, que a Bíblia fala, né, e diz diretamente, então ele foi acusado por várias pessoas dessa raça e eles têm feito aí um baixo-assinado para impedir ele pregar nas praças. Veja que eu gostei muito bom, gostei muito, porque aqui, ó, isto bastou que fosse novamente acusado de perturbação da ordem. Ei, isso aqui está dentro da Bíblia, irmão. Perturbar todos os moradores da terra. É isso. Para o homem é perturbação da ordem. Para Deus, né, é salvação para a ordem. Então veja bem que ele reclama que ele não tem direito de liberdade de expressão e nós temos, e lá eles têm, aqui nós temos, nosso país está virando igual esses países. Veja bem também que o Ovid, né, o nome dele, né, é acusado lá por ofensa de ordem racial ou religiosa, né, e veja que, no entanto, a frase que me chamou mais atenção foi essa aqui, irmão, né, diante de todas as prisões, condenações, diante de toda a perseguição, por amor à obra de Deus, ele disse isso aqui, ó. O Ovid foi bem incisivo. Ele diz assim: eu sou um homem verdadeiro, rendido a Cristo. Minha vida não é minha, mas eu me pergunto quanto dinheiro do contribuinte desperdiçaram e continua usando para tentar me silenciar. Ou seja, ele diz assim: quanto dinheiro, né, as pessoas estão contribuindo às autoridades corruptas para tentar parar eles, assim como tentavam parar os apóstolos, né, irmão? Então veja que ele disse isso aqui, isso me chamou muita atenção. Eu sou um homem verdadeiramente rendido a Cristo. Minha vida não é minha. Assim que nós temos que verdadeiramente continuar pregando, irmão. Nós temos que debater contra esses animais, contra esses malditos feridor da palavra de Deus, contra essas pessoas que querem impedir a nossa divulgação do cristianismo, né? Então eles querem que a gente comamos e bebamos na mesa do rei Nabucodonosor. Mas eu digo uma coisa para vocês: nós não comemos das orgias, nós não comemos das oferendas, nós não comemos das iguarias do rei do Nabucodonosor, porque verdadeiramente o Senhor é conosco. Então eu achei isso aqui muito interessante. Parabéns a este homem que verdadeiramente não nega a Jesus diante de todas as pressões, enquanto aqui muitos cristãos são martirizados também e muitos cristãos não levantam para defender o outro. Mas vão a pergunta que não quer ficar lá, irmão. O problema que esse daqui agora, né, você já conhece ele. Segundo a informação, temos que esse aqui são todo maçom. E, quer dizer, a caminhada deles é para um lado só. Eles apenas fingem em defender alguma prática religiosa para que a gente possamos apoiar ele, né? Então, quero dizer que, de maneira nenhuma, eu não escolhi esse cara para ser meu presidente e jamais escolheria, né? Eu não confio em ninguém mais como nosso presidente. O único que eu confio mesmo, sempre confiei, foi Jesus Cristo. Eu, porventura, não voto, né, nesses homens, jamais, né? Mas o que eu fico olhando aqui é que esse mesmo que apoiou em agosto, né, que está aqui, ó, 18 de agosto de 2017, que saiu essa matéria, esse mesmo que apoiou esse Temer, esse mesmo Temer mandou derrubar uma das assembleias dele, né, lá em Brasília. Veja que está aí no próximo vídeo, no vídeo anterior, que eu passei, né, e veja aí que ele diz que apoia. Então, é claro,
satanista, aquele que apoia satanista, satanista é. Então sabemos, na verdade, que eles estão ligados. Essas igrejas ecumenizaram, né? Então, quando eu venho aqui falando de placa de religião, vocês querem me matar, falar e acontecer. Vocês têm tanto ódio quando a gente fala a verdade dessas placas e religiões suas que vocês seguem a ídolo, que adora a pastores, que adora a placa de igreja. Eu vou dizer uma coisa, o evangélico, ou seja, digamos, o cristão, né, o evangélico, ele tem muito costume de chegar e defender sua placa e dizer que a única igreja que salva é a deles. Eu quero dizer para você que a única igreja que salva é Jesus. Jesus é a verdadeira igreja. Nós somos a igreja, né? Jesus é o verdadeiro pastor. Então, somente Jesus é a verdadeira religião. Agora, existem muitos pregadores que dizem aí o seguinte, né? É que você fala para o católico, você precisa de aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno, você está adorando imagem, você está isso, você está aquilo outro. A Bíblia diz em Apocalipse 22:15, os idólatras não entrarão no reino de Deus, mas aponta para essas pessoas idólatras, mas vocês também são idólatras, porque eu nunca vi tanta idolatria nessas igrejas, nessas gargantas do diabo, que eles erotizaram, né? Erotizaram? Não, que eles hipnotizaram, né? Hipnotizaram essas pessoas para somente voltar sua fé em um líder, somente voltar sua fé em uma placa de religião, uma placa de igreja. Então, você que defende uma placa de igreja e diz que você nasceu na igreja Assembleia, vai morrer na Assembleia, nasceu na Batista, vai morrer na Batista, nasceu na Deus e Amor, vai morrer na Deus e Amor, nasceu na Quadrangular, vai morrer na Quadrangular. Todos vocês estão errados, porque placa e título de igreja não salva ninguém. Vocês não se tornam diferentes do que aqueles que são idólatras, porque assim também como os católicos dizem que nasceu no católico vai morrer católico, e vocês querem tirar o católico do meio do catolicismo para ir para o meio evangélico, vocês também são farinha do mesmo saco, porque assim como você acusa que o católico é idólatra, você também é idólatra, porque o católico defende a sua fé católica, você defende a sua fé religiosa, a sua placa de igreja, a sua denominação. É por isso que a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O céu, meu querido, não é feito para todos, é só para os escolhidos. E nessa razão, eu estou aqui mostrando algo que esse cidadão aqui, né, esse cidadão que nós estamos vendo aqui, tal de José Wellington, defende, né, esse José Wellington, ele é o que? Ele é ex-presidente da CGADB, Assembleia de Deus, né, do Brasil. Então, quer dizer, se ele apoia esse satanista, também, com certeza, o posterior dele, o sucessor dele também apoia as igrejas, porque o que acontece? Se o grandão, ele chega e apoia, você pequenininho que está aí, pensando que está servindo a Deus, infelizmente você está sendo guiado por lobo devorador ao inferno. Eles estão devagarzinho fazendo a lavagem cerebral na sua cabeça para que você aceite uma só fé. Qual é a só fé que você tem que aceitar? Que adorar imagem e escultura não é pecado. Você tem que aceitar que magia negra, magia branca não é pecado, você tem que aceitar. O budismo não é pecado, você tem que aceitar. O espiritismo você tem que aceitar. Então, quer dizer, isso chama-se ecumenismo. Né? Então, quando você ecumeniza, automaticamente os pastores que ali assinaram esse acordo com o papado, na verdade, eles passam a ter um pai católico, e o pai dos católicos é o Papa, né? É o Papa, a autoridade que ele se diz que o primeiro Papa era Pedro, né? Então eles acham. E o Papa, o nome desse Papa significa vigário, né? Vigário quer dizer filho de Deus, que na verdade não é filho de Deus merda nenhuma, né? Que não é filho de Deus coisa nenhuma, isso é só engano. Quem é filho de Deus mesmo são aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. Então veja que eu fico pensando como existe tantas pessoas doentes, débil mental, que se apega a uma fé em um homem, em uma placa de igreja, né, que se dedica a um homem. Quando a gente fala a verdade, Jesus veio para falar a verdade, crucificaram ele por falar a verdade. Né? A gente fala aqui também, então tem muitos aqui, muitos desbocados, muito caídos, muito profano, que na verdade, como eu sempre digo, que uma opinião de uma serpente não vale nada para um leão, né? Então, com certeza absoluta, essas serpentes vêm aqui dar opinião, eu nem faço questão de ler. Afinal, abaixo de Deus, dou graças a este YouTube que me deu a opção de, além de excluí-los, bloqueá-los para não ter essas pragas empestilando, né, a horta celestial. Então, eu fico aqui pensando como pode um homem que se diz de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, das maiores, embora
né, mesmo ele sendo ex-presidente, ele tem muita influência, né? Quer dizer que ele sabe muito bem que todos os seus sucessores também apoiam, volta. Esse daqui, por exemplo, né, é muito ligado a ele, né? Então esses aqui são muito ligados a ele, né? Esses aí são muito ligados a ele. Então, como é ligado a ele, né? Porque é meio político, porque esses daqui têm álibi, né? Para convencer o público que segue a ele a votar neste. E veja bem que, na verdade, eu não escolhi esse homem para ser presidente do meu país. Eu jamais, porque não aguentamos mais de tanto imposto, irmão. Hoje eu recebi uma conta de água, R$ 400, né? Uma conta que eu pagava 230, né? Está R$ 400. Aonde que nós vamos parar, meu irmão? Aonde o gás, 80, 70, R$ 65, lá é fora desse país, do nosso país, o nosso gás vai para lá por R$ 20, nossa melhor carne vai para lá. Aqui eles tiram o suco da carne e leva para aquele povo estrangeiro lá, entendeu? Para eles viverem bem e coloca bagaço para a gente comer aqui. Nós somos desnutridos, somos enfraquecidos na saúde, enquanto eles fortalecem a saúde dos outros para depois eles irem nos oprimirem. Então veja que eu fico revoltado com esses religiosos, esse filho de Satanás que está aqui, você entendeu? Que apoia o satanista, né? Um cara que, na verdade, ele convida, né? Ele convida para você ver que ele convida, que Temer convida o presidente da Palestina para vir ao Brasil. Veja bem, quer dizer, convidar um cara muçulmano que odeia cristão, que odeia o povo de Deus. Então, veja bem, esse cara aqui, na verdade, esse miliante aí, ele apoia, né, a desconceituação de família, ou seja, ele não concorda que uma família seja homem e mulher, né, e filho, não, então ele concorda no oposto que a Bíblia diz. Ele já prometeu aí sobre as viralizações aí que iria proibir a Bíblia, que vai tirar, né, a palavra de Deus no meio dos ambientes públicos. Então, quer dizer, ele abriu a porta para essa raça deste povo aqui entrar ao Brasil. Inclusive tem aí ministro dele aí que é também muçulmano, ele é descendente de muçulmanos, os pais dele é muçulmano, né, do Líbano. Então veja bem que a intenção deles é verdadeiramente colocar agora aí, houve agora aí a mudança das escolas para colocar todas as religiões. O que significa? Ecumenização dentro das escolas, né? Para fazer a pessoa, as crianças interessar pelas religiões satânicas. Então eu vou ler aqui coisa que eu digo, é um absurdo. Você que é dessas igrejas, eu chamo quem está nessas igrejas que é liderado por esse satanista, gargantas do diabo, né? Gargantas do diabo e sinagoga de Satanás com seu sacerdote satânico. Vamos ler um pouquinho para que a gente possa entender. Durante uma reunião de obreiro no dia 7 de agosto, no Templo das Assembleias de Deus, em São Paulo, pastor não, o Lobo José Wellington Bezerra da Costa fez um comunicado que considera importante. Há um interesse político muito grande daquela turma que destruiu o Brasil. Olha só, que levou o Brasil ao estado que nós estamos, de chapéu na mão, trabalhando para votar ao poder. Ele está falando aqui, né? Do PT. Então, como se esse cara aqui também não pertence a essa raça. Todos são da mesma raça, irmão. São Judas no meio do povo cristão. São Judas. Então, esses caras aqui só fingem de crente quando está chegando as eleições para enganar os crentes. Então, fica esperto, irmão. Não vota nos lobos, não, que vocês vão se lascar. Ainda mais quem vai ser deixado para trás do arrebatamento. Vamos lá. Continuando. Embora não tenha mencionado nominalmente, fazia uma referência ao Partido dos Trabalhadores, PT, né? Ele defendeu, olha só para você ver, onde que o povo de Deus vai misturar com essa raça suja? Onde que o povo de Deus vai chegar e misturar com esses bandidos corruptos, com um presidente que, na verdade, é denunciado por vários crimes de corrupção, de lavagens, né? E, na verdade, ainda compra senadores covardes, senadores traidores do Brasil, deputados traidores, compra esses deputados da Câmara, esses presidentes, certo? Com milhões, roubando de nós, tirando de nós, aumentando os impostos do nosso suor para chegar, você entendeu? E dar para esses filhos de Satanás para votar a favor dele, enquanto ele está demonizando o Brasil, né? Então veja bem que está escrito assim, ele defendeu diante da igreja
porque os pastores da Assembleia de Deus, que são deputados federais, ficaram ao lado do presidente Michel Temer na votação que impedia a investigação sobre as acusações de corrupção e que poderia resultar em um novo impeachment no país. Quer dizer, esse José Wellington, ele defendeu que, na verdade, ele não era a favor de tirar esse corrupto do poder. Quer dizer, corrupto defendendo corrupto. Respondendo a um membro da igreja que questionou a decisão dos pastores, deputado José Wellington, pastores não, dos bodes, né, dos lobos, José Wellington, que foi presidente da Igreja Assembleia de Deus por muito e continua muito influente na denominação. Falei para vocês, ele saiu do poder, mas quem continua denominando é ele. Bom, vamos aí batizar ele como o Lula 2, né? Esse José Wellington nas igrejas Assembleia de Deus, ele era o Lula 2. Né? Ele está fora do poder, mas ele é que comanda aí das igrejas. O Lula 2 estava fora do poder e ele é que comandava o governo da Dilma. Então vamos lá, e também desse Temer, né, que obviamente tem alguma coisa por baixo. Repetiu o discurso feito por vários políticos a justificarem seus votos pro Temer, admitindo que influenciou o voto de vários deles. Sua justificativa é que, se votarem contra o Temer, estará contribuindo para a volta daquele grupo que quer destruir o Brasil. Veja só, olha um cara desse, vê se um cara desse vai ter que ficar preocupando com política. São povo sujo, né? Pessoas satanistas, pessoas maçom. Estará contribuindo para a volta daquele grupo que quer destruir o Brasil. Na verdade, o Brasil já está destruído. O Brasil já não tem nada, já está tudo terceirizado. Nós não somos donos de quase mais nada. Nosso exército está sucateado, né, as verbas cortadas, contas de água e luz, um absurdo, né, um roubo, um gás, um roubo. Né? Nós não temos saúde, não temos nada. O que tem que destruir? Destruir o quê? Quer dizer, o PT destruiu até a metade e ele destruiu o restante. Acabou. Aonde que um corrupto não pode ser investigado? Aonde que um presidente corrupto, né, que sai em todos os jornais da imprensa, sujo, ainda tem apoio para não ser investigado? É isso que a gente fica aqui pensando, irmão. Nós temos direito de livre expressão e eu, como brasileiro, eu tenho o direito de reclamar porque essa crise atinge a mim, atinge você, atinge toda a sociedade brasileira e todo cristão. Né? Então, veja bem, que ele coloca ainda mais, voltando a fazer referência velada ao PT, afirmou que desejo daquela gente era levar o Brasil para a situação que está a Venezuela. Né? Lembrando bem, irmão, escreve o que eu estou falando. Depois do arrebatamento, quem será o presidente aí, com certeza será o Lula, viu? Eu não voto em ninguém, mas isto pode ter certeza, porque quem vai colocar ele lá é o anticristo. Saiba disso. Eu te digo que eu não voto nem nenhum nem nem outro. Não quero ninguém desses podres no poder. Se você falar, quem é que você quer, pastor? Eu prefiro a intervenção militar, certo? E arrancar todos eles de lá, todos. Tirar todos, tanto os evangélicos como não evangélicos, limpar STJ, limpar tudo, né? Limpar tudo e colocar novo presidente, novo Senado, novo deputado, para que, por menos, né, durante a grande tribulação, vocês sejam aí, apesar que só vai piorar, né? Então, vamos lá. Confessou ainda aos fiéis que estavam no culto que não tem convicções da honestidade do presidente, mas considera Temer o homem certo para o lugar certo no momento certo. Ainda segundo o pastor, o atual mandatário estaria tomando as medidas amargas mais necessárias para o país. Veja bem, que esse Temer mandou passar o trator em cima das igrejas Assembleia de Deus lá em Brasília. E aí, olha o resultado que ele está dando. Isso aí foi 2 meses antes, né? 2 meses antes, ele falou. Esse mês agora, esses dias agora, né, o Temer mandou derrubar algum templo evangélico lá da Assembleia de Deus. Não vou citar aqui o nome de partido, porque não tenho nada a ver com esse negócio. Insistiu José Wellington. Quer dizer, o cara tá mais atolado, mais lambuzado que o diabo, né? Na política, vem falar que não tem nada a ver. Se o cara tá torcendo para um lado, como que ele não tem nada a ver? É um cara que, na verdade, usa a Bíblia para ganhar dinheiro, usa a Bíblia para enganar as pessoas. Esse povo, irmão, eu sou cristão, certo? Sou cristão. Eu não sou assembleiano, eu não sou de placa nenhuma. Eu tenho meu ministério, é um endereço de fantasia, mas eu digo uma coisa para você, eu não defendo placa, não, defendo Jesus. Então, veja bem, que ele diz assim, ressaltando que nosso negócio é outro, é a Bíblia. Que Bíblia? Onde que esse cara não conhece nem de Bíblia, mas logo em seguida deixou claro que possui envolvimento direto nas decisões dos representantes políticos ligados à Assembleia de Deus. Então, quer dizer, a Igreja Assembleia de Deus virou mesmo
verdadeiramente uma mãe política, né? Uma mãe que, na verdade, é uma sinagoga satânica, né? Para muitos serem camuflados. Porque de onde que veio esses corruptos? Hã? De onde que veio? Temer é da Assembleia de Deus, né? Segundo a informação. Eduardo Cunha da Assembleia de Deus, né? Quer dizer, os corruptos políticos veio dessas igrejas que se tornaram, ao invés de ser igreja, tornaram um comitê político. E os coitados pobres irmãos que tem ali uma placa no coração, fica defendendo esses lobos, fica defendendo essa sinagoga do diabo que hoje transformou em sinagoga do diabo. Irmão, enquanto estava dando, a gente tem que estar ali. E dá para sobreviver, dá ainda para acreditar, temos que estar ali. Mas depois que corrompeu, a Bíblia diz assim: sai dela, povo meu, para que você não pereça e não seja julgado juntamente com os pecados delas. Então você continua aí comendo e bebendo agora a lavagem que foi trocada, que foi colocada aí todos os dias para chegar e te satanizar. Ele diz assim: eu assumo a responsabilidade de ter mandado os nossos deputados federais de ter votado no Temer. Olha só, olha o cara é bandido, irmão. O cara é bandido. Mandar os deputados federais da Assembleia de Deus votar no corrupto, votar naquele para não ser investigado, para não mostrar aonde que a justiça de Deus apoia isso, irmão, aonde que a justiça de Deus apoia o roubo, fraude, aonde que a justiça de Deus apoia a falcatrua, um cara desse apoiando a falcatrua do outro, quer dizer, diga quem tu é que eu direi quem tu anda que eu direi quem tu é. Então ele anda, ele é mais porco do que o porco, né? Ele é a lavagem do porco comeu, ou ele come a lavagem que o porco come. Foi eu quem mandou, olha só, ele mesmo assume aqui, fui eu quem mandou, o sujo falando mal lavado, né? Sentenciou. Antes de encerrar sua fala, fez questão de lembrar que nós, ainda bem que graças a Deus, eu não, eles, né? Vocês da Assembleia de Deus nunca recebemos nada dessa gente e não temos compromisso com nenhuma dessa gente. Mentiroso, safado, como pode mentir? Né? O cara vai morrer, se ele não se converter antes, vai para o inferno, vai pagar diante de Deus pelo o fato que ele se envolveu com sujo, né? Pelo fato que ele está sujando e sujou a noiva. Né? O vídeo, com cerca de 8 minutos, mostra a manifestação de José Wellington, né? Foi divulgado pelo deputado Marco Feliciano, um dos que votou a favor do Temer. Então veja aí, tá vendo aí, irmão? Para vocês verem. Quer dizer, aonde vocês viram, sabe por que eles votou? Eles votaram eles votaram no sujo, porque eles têm medo do mal lavado voltar para o poder, que é o PT. Então eles preferiram votar no sujo e continuam na mesma merda. Nenhum desses me representa. Nenhum desses me representa, certo? No meu ministério eu sou um cidadão cristão solitário, certo? Eu não admito, eu não aceito, né, que verdadeiramente esses homens me representem, né? Então, imagine um satanista apoiando outro satanista. E isso, irmão, não tenho medo de falar, porque eu estou aqui para defender a palavra de Deus. E vocês que estão nessas igrejas, lembre de mim, lembre desse vídeo. Vocês vão ter que pagar diante de Deus, porque vocês estão comendo lavagem. Hoje, o que eles pregam, eles não pregam a Bíblia. Eles pregam, na verdade, emoção da carne, eles pregam, na verdade, teologia do homem, eles pregam teolatria da prosperidade, e você não vê Jesus mais nessas igrejas. Então tem muitas pessoas que hoje olham para trás e não vê aquela igreja mais santa, que glorificava, jejuava, expulsava demônio, curava enfermidade. Hoje vocês vê uma igreja porta larga, porta do inferno, caminho largo para o inferno. E você que é religioso, que fica defendendo placa de igreja, saiba de uma coisa, você vai, de uma forma ou de outra, comparecer diante do trono do Todo-Poderoso, no trono branco. E você vai ser condenado porque você tem defendido a placa, a líder, e você tem se sincronizados dentro das doutrinas demoníacas desses homens que nasceram no inferno. E muitos que não nasceram se converteram ao inferno. Infelizmente, e essa é minha fala, infelizmente, você que é dessas sinagogas, né, dessas gargantas do diabo, que está envolvido com essas falcatruas, que vê os seus líderes, né, apoiar um corrupto, um ladrão, um destruidor do país, um vendedor de todos os bens do país, que vê os seus líderes apoiar um presidente que, na verdade, apoia, é contra Israel, apoia, né, é contra o casamento, é contra a Bíblia Sagrada, abre as porteiras para os muçulmanos e para todos aqueles, né,
e ainda ecumeniza as igrejas e ecumeniza a, a, as escolas. Um cara que apoia esse tipo de gente é pior do que o diabo, infelizmente. Maranata, ora vem Senhor Jesus.